Bom, Mauro, quem perdeu já o emprego foi o Felipe Luiz, quem ganhou o emprego foi o Leonardo Jardim e quem está ameaçado no Flamengo agora é o Boto. Só dar uma recapitulada na história. Na quarta-feira, não foi? Foi quarta-feira, o Mauro esteve aqui no All News e deu a notícia em primeira mão. O Boto participou sim da decisão da demissão do Felipe Luiz. A partir daí, a coisa começou a pegar pro lado dele, porque ficou, como assim? Falou uma coisa pro Felipe Luiz, falou outra pros jogadores, depois revelou que tinha falado pros jogadores, pegou mal isso também. E o papo agora é que o Boto tá no olho do furacão. É isso, Mauro? Nessa sequência de turbulência rubro-negra. Ele teria dito ao técnico no ato da demissão que foi voto vencido, algo assim, né? Que seria contra, e na verdade não foi isso. Aí, questionado pelo presidente do clube, ele negou, foi mantido no cargo, mas evidentemente a batata dele já está assando, né? É óbvio, né? Mas o Flamengo não deve demiti-lo antes de ter um outro nome. Então isso pode demorar um pouco, até porque o técnico chegou a português, ele contratou. Acho pouco provável que o presidente do clube faça esse movimento agora, de imediato. Embora também tenha sido surpreendente a demissão do Felipe, não depois do Fla-Flu, como era mais plausível caso fosse derrotado, e sim quase uma semana antes, né? Mas há um desgaste evidente dele com muita gente no CT. Esse episódio desgastou bastante pela forma como comunicou a demissão do Felipe, e é possível que ele não tenha a vida muito longa, não. A não ser que as coisas mudem, que o time comece a vencer, a coisa se acalme, mas é uma, digamos assim, uma figura não muito querida no ambiente do CT, segundo vários relatos, e há de fato um desgaste evidente que agora chegou até no presidente do clube por conta desse ruído, digamos assim, na comunicação. Mas não acredito que ele saia já agora não, porque não é tão simples assim, né? Você vai encontrar um outro diretor de futebol, vai colocar quem no lugar, não tem outro. Hoje o clube não tem o vice de futebol estatutário, como tinha antes, que poderia assumir. Não existe ninguém ali, pelo que eu vejo, assim, com um perfil até para, numa emergência, tocar esse barco. Então, começaram a especular vários nomes, né? É natural que assim seja, mas até que um desses nomes seja procurado e contratado pode levar um tempo. Então, enquanto isso, ele ganha uma sobrevida. Vamos ver se ele consegue superar esse momento de adversidade, mas de fato, um personagem que está bem desgastado, o senhor José Boto. Agora, se o Boto está desgastado, bota o Sardinha. Boto. Bota o Sardinha, que o técnico é português, Sardinha portuguesa é muito boa. Aliás, que tipo de Boto é esse Boto? É o Boto Tucupi? Que Boto é esse? Cor-de-rosa. Pode ter o Boto cor-de-rosa, ou não tem cor nenhuma? Deixa eu só acrescentar mais uma coisa com o Mauro. E o que isso você acha que influencia ali dentro do Flamengo? Se o Boto vai ficar, se ele não vai ficar, muda o cenário? Enfim, para esse fim de semana não, porque ele vai estar lá, mas para o futuro próximo? Agora você está mutado, Mauro. Ele vai continuar fazendo o trabalho dele, agora tem lá um novo técnico, mas o desgaste agora chegou no presidente do clube, né? Pegou mal, né? A notícia que foi dada por alguns companheiros de que ele teria dito para o técnico que não era a favor da demissão, e na verdade a demissão foi construída por ele admitiu isso antes da coletiva do Jardim ontem, né? Que é óbvio, né? Quem fica no CT o dia a dia é ele, não é o presidente do clube. Quem faz os relatos do que acontece no CT, positivos ou negativos, é ele. E aí, claro, mas a decisão do presidente, quem mandou embora foi o presidente, é óbvio isso. E ele até assume isso quando surge aquele áudio vazado de propósito pro Mário Cruz, que é um conselheiro. Inclusive, eu apurei que ele autorizou que o Mário passasse aquele áudio adiante, ou seja, não foi um áudio vazado por trairagem, foi de propósito aquilo ali, para que as pessoas tivessem acesso ao que ele diz ali pro conselheiro do Flamengo. Ou seja, a decisão foi do BAP. Ele que deu a palavra final. Mas o Boto, obviamente, constrói o cenário de demissão do Felipe Luiz e participa, evidentemente, de todo esse processo. Aliás, frisando sempre, uma demissão feita de maneira covarde, absurda, da forma como foi realizada, independentemente dele ter conquistado títulos ou não pelo clube, né? Depois do jogo, chama num canto e demite em 30 segundos. Isso é absolutamente... Ô Mauro, e o mais misterioso para mim é o seguinte: dias antes eu vi o Boto dar uma entrevista em que ele comparava o Felipe Luiz com o Jorge Jesus e ressaltava aqueles pontos em que ele dizia que o Felipe Luiz era superior ao Jorge Jesus. E sei lá, 72 horas depois,
Quer dizer, as entrevistas do Boto É. são sempre muito ricas, né? Disse ele lá para os colegas portugueses durante as férias que só pretende ficar aqui no Brasil mais um ano. Né? Bem, o Cebolinha também disse que ia embora no final do ano. Então, já que ele falou isso, o jogador pode falar a mesma coisa. E disse também que o Filipe Luís, em mais uma temporada, estaria pronto para a Europa. Né? Então, assim, é difícil entender. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. É um personagem controverso, digamos assim. Controverso. Bom, Arnaldo, é nesse clima aí que o Flamengo entra em campo para encarar o Fluminense. Favorito? Não acho. Eu acho que essa confusão toda dilui o favoritismo do Flamengo, que tem mais time que o Fluminense. E já partida única, um clássico que o Fluminense normalmente complica o Flamengo. Então isso tudo já acho que tiraria favoritismo de um ou outro. Mas a minha, não digo uma surpresa, mas a minha grande dúvida agora é que, pela apresentação do Leonardo Jardim, o Boto participou efetivamente da contratação do Leonardo Jardim. Velhos conhecidos, lá aquela coisa, os dois na mesa, vão falando. Então, assim, o Boto, na verdade, foi um dos primeiros anunciados na nova equipe do BAP como o executivo de futebol europeu, que tem não sei o que. Então, tipo assim, ele continua sendo o homem forte do futebol do Flamengo, inclusive na sucessão do Filipe Luís. Tá aí o Leonardo Jardim já dando seus primeiros treinos. A nossa grande dúvida é como o ambiente do vestiário do Flamengo estará. Porque o Boto também teve o áudio, entre aspas, vazado, como disse o Mauro, e a comunicação do Boto aos atletas também estrategicamente vazada, em que ele cobra os atletas publicamente, fala em irresponsabilidade de alguns deles, que eles não souberam lidar com a liderança leve do Filipe Luís e tudo mais. Então os atletas do Flamengo ficaram expostos, mais até que o presidente do clube, eu acho, nessa confusão toda. Então eu acho que a minha grande dúvida é como o ambiente do vestiário do Flamengo estará a partir desse novo comando do Leonardo Jardim, com o Boto falando para cá e para cá, a torto e a direito, né? E isso influencia no campo, Tironi, não tem como. Primeiro, é uma final, é um jogo único. Qual o critério que o Leonardo Jardim vai utilizar para definir os 11 titulares? Todo mundo quer jogar uma final, né? E ele vai ter que escolher alguns. O Felipe estava revezando e muitas vezes foi muito criticado por revezar. O time que ele escalou contra o Lanús talvez tenha derrubado o Filipe Luís, né? Então essa é a primeira dúvida. Qual time que ele vai escalar e qual a mobilização dos atletas expostos e pressionados pela torcida depois de tudo que aconteceu? E do outro lado tem um time tranquilo, né? Que tem um bom momento. O técnico já está... O técnico é um técnico de bons ambientes, isso ficou claro no São Paulo. Mesmo depois da saída dele, ele continua, o Zubeldia sendo muito querido, acabou de convencer o Alisson a voltar a trabalhar com ele, né? Então, o Fluminense, acho que em termos de ambiente, tranquilidade, tá muito mais preparado do que o Flamengo. Mas, vamos combinar, a quantidade de bons jogadores que o Flamengo tem, ela equilibra as coisas, né, para uma final. E eu também assistiria a essa final por todos esses ingredientes, né? E acho que não dá para a gente saber o desfecho, mas as coisas que têm acontecido no Flamengo de forma surpreendente nesse início de ano diminuem um pouco o poderio do time, né? O time poderia estar jogando, rendendo mais, se as coisas extra-campo estivessem funcionando melhor. Vamos ver sob nova direção. Eu gosto do Leonardo Jardim, acho que é um bom treinador. Acho que ele tem... depois a gente pode discutir como ele também se comportou no Cruzeiro, as primeiras palavras, aquela história de que ele só dirigiria o Cruzeiro no Brasil, tudo mais, tudo isso tá em debate também, mas eu acho ele um bom técnico. E um técnico mais experiente que o Felipe. Já passou por diversas crises e tudo mais, mas me chamou a atenção uma coisa que ele disse na primeira coletiva. Eu trabalhei em outros lugares e fiquei mais tempo em alguns clubes, como no Mônaco, o Mônaco do Mbappé, o famoso, mas que lá
não existia exatamente uma pressão por vitórias a qualquer custo, né? O Mônaco tinha pretensões de classificar para ligas europeias, eventualmente atrapalhar o Paris Saint-Germain na disputa do Campeonato Francês. E ele falou, eu sei que eu estou num lugar que ou eu ganho toda hora ou minha passagem por aqui vai ser breve. Ele sabe onde ele está, né? Fincando o pé. E o Flamengo, historicamente, é assim. Ele me parece preparado para esse desafio, né? Não é fácil ser técnico do Flamengo, sabemos. Fiquei pensando também, Tironi, amigos, se não, de repente, o BAP ter colocado a cabeça do Boto numa possível saída, se não é também um sinal para o vestiário do Flamengo. Porque a gente viu a primeira repercussão depois da saída do Felipe Luiz, além de torcedores e imprensa, os jogadores não gostaram. Se manifestaram. Teve todos os posts em rede social, que a gente sabe que hoje isso significa muita coisa para jogador de futebol. E teve várias notícias em diferentes veículos sobre o clima de revolta, luto e tudo que ficou no CT. Inclusive, o tom das perguntas, de algumas das perguntas para o Leonardo Jardim foi, né, nesse tom. Como você vai controlar um vestiário que está em luto e tal. Então, de repente, o BAP olhou e eu não sei se o BAP estava calculando essa revolta dentro do próprio vestiário do Flamengo pela saída do Felipe Luiz. Ele falou, dá um sinal aqui, fala, não, tudo bem, o Boto, vocês não gostam tanto do Boto? Se precisar, eu tiro o Boto. Só que, ao mesmo tempo, foi a partir de uma decisão desse diretor que agora está com a cabeça a prêmio que ele tirou um técnico do jeito que tirou 2 meses depois de ganhar tudo. Então é realmente uma coisa curiosa. E para arrematar a entrevista do Boto, o Mauro já falou que as entrevistas normalmente são ruins. Ele, na apresentação do Leonardo Jardim, ele disse que o que ele fez foi profissional com o Felipe Luiz. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, o jeito que foi a demissão do Felipe Luiz, imagina se não fosse profissional. Estou curioso também para saber como isso vai refletir dentro de campo. Nem sempre, a gente sabe que nem sempre o caos nos bastidores, o Corinthians está aí para provar, significa que o resultado de campo vai ser ruim. A gente vai ter que ver como vai ser no domingo a reação dos jogadores. Flamengo campeão, tá? Vai ter aquele banho de gelo, água gelada no Jardim. Na primeira? Flamengo campeão, vai ter volta olímpica. Boa pergunta, eu aposto que não, Zé. Eu quero dizer, claro que não vai ter, água não tem essa em direito. Não, pera, e o Boto? Vai posar aquela foto, o time todo com o Boto? Com o Boto? O Boto vai. O BAP? O Boto participou. Todo mundo vai participar. Acho que, e vai ter água gelada no Leonardo Jardim? Eu não sei, acabaram de conhecer o cara. Sabe claro, não tem clima pra isso, né? O Tironi. Oi, Mauro. Não, só um detalhe, né? Só lembrar que no futebol não existe essa unanimidade de grupo de jogadores. Todo mundo de luto ou todo mundo feliz. Sempre tem alguém que gosta de técnico, tem alguém que não gosta. Tem o cara que joga, que tá feliz, tem o que não joga, que tá inquieto. Em qualquer grupo. Não é diferente nesse. Muitos ficaram bem chateados com a saída do Felipe, repito, feita a demissão de forma covarde, mas sempre tem quem fique feliz, né? Isso aí é impossível ser diferente. Não tem como. Só pode escalar 11. Isso é verdade, mas ao mesmo tempo, né, Mauro, você vê caras, por exemplo, como o Bruno Henrique, que não era titular e que foi... mas Juca, jogava sempre com ele estava sempre entrando no Sim, time. Jogava ele, jogava o Pedro, são parceiros de longa data, é uma relação até de amizade, né? Mas agora, tem jogador ali que tá... Certamente tem gente que tá festejando, é normal isso. Não é uma alguns jogadores sumiram, de repente. O Luiz Araújo sumiu, por exemplo. O próprio novo técnico ontem disse que quis levar o Luiz Araújo pro Cruzeiro, o Flamengo liberou, né? O próprio Pedro, o que será que pensa o Pedro? O Pedro tem pra mim que ficou feliz. Acho que Pedro Luiz Araújo. Embora o Pedro não tenha motivos também para ficar de beicinho, não, porque nas vezes que ele tem entrado, ele tem sido uma figura nula muitas vezes. Né? Na verdade, quando mudou o técnico, zera a pedra. Agora tá todo mundo... Agora, né? Eu fico pensando, futebol é coisa de maluco, né? Porque, tá bom, tava tudo arquitetado, qualquer que fosse o resultado contra o Madureira, cairia o técnico. Mas 8-0 é um exagero. 8-0. 8-0. A gente tivesse empatado. Não, mas aí é vira difícil... notícia no mundo. Exatamente, no mundo que eu quero ver. Mundo. É difícil você explicar isso fora do Brasil. Não, mas... Sai uma notícia no jornal lá, no Afeganistão, não sei onde, na China, ou na Espanha. Flamengo vence por 8-0 e o técnico é demitido. Cai. Exatamente. É difícil o pessoal fora do contexto, fora da realidade do dia a dia aqui. Olha, tão difícil não, Trajano. O rival do seu time lá contratou o Igor Tudor, já quer demitir.
O cara fez 2 ou 3 jogos. É verdade, é verdade. Querem chutar o cara. Tudo bem, não tá ganhando de ninguém, né? Tá caminhando pro rebaixamento. Mas antes do jogo de ontem, perdeu pro Crystal Palace, já se falava da demissão dele. Com 2 jogos. E perdeu em casa. Perdeu em casa e tá ali. Tá na bica, né? Tá na bica pra ser rebaixado. Já pode ser ultrapassado por 2 times, pelo Forest, do Vitor Pereira, né? Que empatou com o Manchester City fora de casa, e pelo West Ham, esse tipo do Paquetá. Mas o detalhe que eu acho que é importante, tem muita gente associando a maneira de jogar do Cruzeiro ao que o Flamengo vai fazer. Acho que não tem nada a ver. Não acredito que o técnico seja um técnico que só monta os times daquela maneira. Ele montou o time do Cruzeiro daquele jeito, pelo perfil do elenco. O elenco do Flamengo tem outro perfil. Eu acho que a tendência é ser um time diferente. Não vai ser igual ao do Felipe, ele nem vai falou ser igual isso. ao time do Cruzeiro do ano passado. E é o detalhe, eu acho que o que deve mudar é que deve ser um time com uma posse de bola ainda grande, mas um time mais objetivo. Isso. Vai trocar menos passe antes de definir as jogadas. Isso eu acho que talvez no domingo já seja perceptível. Ele disse isso, né? Que ele não aceita a ideia de que o Flamengo só tem um jeito de jogar, que ele quer um time mais vertical, que ele quer um time mais agressivo, que ele valoriza a posse de bola, mas para ele isso não é o essencial. Eu tenho para mim que vai ser um outro Flamengo. E deve estar lamentando. Que deve ser reativo em certos momentos, em outros não. Depende do adversário. Depende muito do adversário. Quer dizer, ele embutiu uma crítica do jeito Felipe Luiz de ser. Porque mais ou menos ele quis dizer que o Flamengo só tinha uma maneira de jogar com o Felipe Luiz. E que com ele vai ter diversas. Deve estar lamentando que o Flamengo... Fala, nação rubro-negra, abrindo os microfones aqui em clima de plantão absoluto. É isso aí, energia lá no alto, porque o bicho tá pegando, né? Pegando fogo, cara, olha. Nós passamos as últimas horas literalmente mergulhados, virando a noite mesmo, cruzando relatórios táticos lá de Portugal, vazamentos de atas da Gávea. E muita apuração de bastidor, né? O telefone não parou 1 minuto. Exato. O plantão do Fla News de hoje tá daquele jeito. A nossa missão é trazer um raio-x completo do que está acontecendo agora no Mengão, porque a situação é tensa tanto no gramado quanto nos escritórios. Muito tensa. A gente tem mudança drástica de comando, tem reviravolta no mercado da bola que, olha, ninguém esperava. Ninguém, pegou todo mundo de surpresa. E uma ebulição política que explica perfeitamente por que essa bomba relógio estava prestes a explodir. A chapa tá mais do que quente e a torcida precisa entender as engrenagens por trás das manchetes. Sem enrolação teórica, vamos direto aos fatos. Direto aos fatos que vão redefinir a temporada, com certeza. Mas antes da gente soltar a primeira bomba dessa nossa investigação, eu tenho que fazer aquela convocação vibrante para a nação. A galera que está acompanhando a gente agora, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto aí embaixo. Isso, e compartilha o vídeo lá nos grupos de WhatsApp. Isso aí, manda para todos os amigos rubro-negros. Porque isso ajuda o plantão a crescer e dá muita munição para a gente continuar trazendo essas exclusivas para a nação. A força da torcida é o nosso combustível, sempre. Com certeza. Bora lá. Bora pro que interessa. Começando pelo novo comandante. Papelada andou super rápido e a notícia urgente é: Leonardo Jardim já caiu no bid. Pois é, o nome dele piscou lá no boletim informativo diário da CBF. Ou seja, legalmente ele tá liberadíssimo para estar na beira do gramado do Maracanã nesse domingo, naquela final pesada do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Tá liberado no papel, né? Mas a situação prática, olha, tá longe de ser aquele cenário ideal que a diretoria desenhou. Como assim? Deu algum problema de última hora? Então, o Jardim tá liberado, mas a comissão técnica dele, aqueles homens de confiança que fazem o trabalho sujo do dia a dia, a leitura tática em tempo real, eles ficaram presos na Ilha da Madeira. Caramba, presos lá em Portugal. Isso, ventos fortíssimos na região simplesmente paralisaram o aeroporto. Eles não conseguiram embarcar no voo que traria a equipe toda para o Brasil. Nossa, isso cria um gargalo logístico imenso. Logo de cara, né? Porque como o cara vai comandar uma final de campeonato, um Fla-Flu, sem o próprio staff? É um desafio gigante para ele. A nossa apuração aponta que mesmo que eles consigam embarcar de última hora, vão chegar num limite de tempo absurdamente apertado. Sem tempo de regularizar a galera no bid, imagino. Exato. Dificilmente vai dar tempo.
Na prática, o que a gente apurou é que esses auxiliares não vão poder sentar no banco de reservas no domingo. Vão ter que ir pra arquibancada. Vão ter que ajudar lá de cima da mureta do Maracanã, na base do rádio, do grito, ou no máximo limitando a influência a uma conversa rápida no vestiário antes da bola rolar e no intervalo. Que loucura. O Jardim vai estar praticamente em um voo solo na área técnica na estreia dele. É uma fogueira gigantesca para uma primeira impressão. E olha, pelo que eu tô vendo aqui nos nossos dados, essa tensão não vai se limitar ao momento do jogo. A rotina do elenco já sofreu um impacto imediato, não sofreu? Sofreu, e não foi pouca coisa. A primeira grande mudança de hábito imposta por ele no Ninho do Urubu já está causando um burburinho interno bem forte. A volta da concentração rigorosa. Isso mesmo, a volta da concentração em formato de confinamento. Explique isso direito pra galera. Porque para esse jogo de domingo, que é no Rio de Janeiro, no Maracanã, na nossa casa, o elenco foi notificado de algo bem atípico, né? Foi. Eles foram notificados de que precisam se apresentar no Ninho do Urubu amanhã, sábado à noite. E a medida manda um recado claríssimo sobre o nível de controle que o Jardim quer ter sobre o grupo. Porque, vale lembrar para a nação, o Ninho do Urubu não é só um campo de treino. Nem de longe. A estrutura do CT tem um alojamento padrão de hotel 5 estrelas europeu. E o Jardim exigiu o uso total dessa estrutura para blindar o elenco. Entendi. Todo mundo dormindo lá. Todo mundo. Os jogadores vão dormir lá, tomar o café da manhã lá, almoçar e lanchar juntos. Eles só saem do CT direto para o ônibus rumo ao Maracanã. Mas me tira uma dúvida. No futebol moderno, essa prática de trancar jogador em hotel na véspera de jogo em casa não estava caindo em desuso? Por que trazer isso de volta com tanta força agora? Tava sim, muitos técnicos da nova geração preferem dar liberdade pro atleta dormir em casa com a família, né? Pra chegar mais relaxado. Mas o Jardim entende que o atual momento do Flamengo exige um freio de arrumação focado em disciplina pura. É um choque de ordem, então. Exatamente, é o choque de ordem que a diretoria queria. Ele não quer dar margem para distrações externas, atrasos ou qualquer falta de foco nas horas antes da final. Ele quer o grupo respirando o jogo junto, o que, convenhamos, ajuda a forçar uma união de vestiário que anda precisando de uns ajustes urgentes. Precisando muito. E essa disciplina rígida fora de campo não é à toa, né? Ela é o espelho exato do que ele vai exigir quando a bola estiver rolando. Com certeza. É a mentalidade europeia chegando com o pé na porta. E isso nos conecta diretamente com as informações táticas que a gente cruzou. Aqui os números chamam muita atenção, nação. Na era do Filipe Luís, a gente tinha um time que valorizava ao máximo a posse de bola. Até demais, às vezes. O Flamengo trocava, em média, absurdos 500 passes por partida. A arquibancada até reclamava direto daquele excesso de toca-toca para trás. Aquele jogo mastigado, lento, que irritava muita gente. Isso. A gente foi buscar os dados do trabalho do Leonardo Jardim lá no Cruzeiro, e a média da equipe dele era de apenas 290 passes por jogo. É uma queda brutal, menos de 300 passes. Brutal, mas espera aí, reduzir a posse de bola tão drasticamente não significa convidar o Fluminense ou qualquer adversário para atacar o Flamengo o tempo todo. Essa é a dúvida de ouro da torcida, mas a leitura tática que a gente fez não é essa. Não é entregar a bola por fraqueza ou ficar retrancado. Então, como funciona? Quando a gente fala dessa queda de 500 para 290 passes, a gente está falando do fim da posse de bola improdutiva. O estilo do Jardim não é sobre ficar sem a bola para se defender. É sobre o que o time faz no exato milissegundo em que recupera essa bola. Ah, entendi. Uma transição relâmpago. Isso, é um futebol extremamente agressivo, muito mais vertical, incisivo. A transição da defesa pro ataque tem que acontecer em 2, 3 toques, rasgando as linhas do adversário antes que eles consigam montar a retranca. Isso exige uma mudança de mentalidade gigantesca de alguns jogadores do nosso elenco. Nossa, nem me fale. Me faz lembrar muito daquela anedota famosa do Jorge Jesus com o Michael logo num dos primeiros treinos do Mister no Flamengo. Clássica essa história. Pois é, a história de bastidor que rolou na época conta que o Michael recebeu a bola na ponta, foi cercado pela marcação e fez aquele passe seguro para trás pro volante. Aquele passe burocrático, né? Burocrático total. O Jesus apitou, parou o treino na hora e deu um esculacho histórico no Michael no meio de todo mundo. Ele não perdoava mesmo. Ele virou pro Michael e falou que o Flamengo contratou ele pelo drible, pela capacidade de levar o time pra frente e agredir o adversário.
E que se fosse para tocar para trás, o Flamengo não precisava dele em campo. Exato, não contratou ponta para ser volante. E o relato é que, na jogada seguinte, o Michael pegou a bola, partiu para um 1 contra 1, passou pelo zagueiro e a jogada terminou em gol. Exatamente esse tipo de exigência vertical que os números do Jardim apontam que ele vai cobrar. O jogador que dominar a bola no meio-campo e girar o corpo para olhar para o próprio goleiro vai perder espaço com ele rapidinho. O primeiro olhar tem que ser sempre para frente. Sempre buscando os atacantes. E olha, isso tem um impacto físico brutal no elenco. Tem que correr o dobro? Sim, um time que troca menos passes e ataca de forma direta precisa correr muito mais. Tanto para pressionar a saída de bola lá na frente, quanto para recompor em alta velocidade quando perde a posse. O que nos leva a reviravolta no mercado da bola rubro-negro que a gente prometeu falar na abertura. Porque com essa quebra de paradigma tático, peças que não serviam para o xadrez do Filipe Luís, de repente, viram reis no tabuleiro do Jardim. Mudou tudo da noite para o dia. A informação que nós tínhamos aqui no plantão, que estava confirmada por várias fontes internas lá no Ninho, era que o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo estavam praticamente com as malas prontas, né? Estavam mesmo. Os dias deles na Gávea pareciam contados. E o ambiente para o Cebolinha tinha azedado de vez nas últimas semanas. Aquelas declarações pesaram. Pesaram demais. Algumas declarações públicas dele reclamando de falta de espaço caíram super mal com a diretoria. Os cartolas foram pegos de surpresa, totalmente de calças arriadas com a repercussão negativa. Ficaram numa saia justa absurda. E a saída dele já era vista como uma solução natural, sabe? Para aliviar a folha salarial e dar uma limpada no clima. Mas a chegada do português freou tudo. O Jardim bateu o pé. Bateu o pé com muita força. Ele fez uma avaliação preliminar do elenco e deixou claro para a diretoria que gosta muito do perfil tanto do Cebolinha quanto do Luiz Araújo. Justamente por causa dessa verticalidade que a gente estava falando. Exatamente, porque são jogadores agudos, jogadores de ponta, de 1 contra 1, que têm velocidade de sobra para recompor a marcação e explodir no contra-ataque. Eles encaixam como uma luva nesse esquema de 290 passes. Então ele bancou os caras? Bancou! O treinador exerceu a autoridade dele e, pelo menos por agora, travou essas saídas. A diretoria recuou e cancelou as negociações. Ok, seguramos os pontas de velocidade. Mas e quem chega? Porque a gente sabe que um elenco que foi montado durante 2 anos para tocar a bola lentamente vai precisar de peças diferentes, peças com mais pulmão, para jogar nesse ritmo frenético do Jardim. Ele já tem carta branca para ir às compras? Ele tem carta branca, sim. Mas a diretoria traçou uma estratégia bem definida para o curto prazo. Sem loucuras agora. Sem loucuras. O Jardim foi autorizado a garimpar os campeonatos estaduais em busca de destaques regionais. A ordem que veio de cima é buscar reforços imediatos, mas pontuais. Dá um exemplo de quem está no radar. Nomes que estão se destacando em times menores, tipo o Novo Horizontino no Paulistão, ou destaques do América Mineiro. Esses caras já entraram no radar do setor de inteligência. Olha, eu confesso que discordo um pouco de que a torcida vai aceitar bem uma janela de transferências focada só em destaques de estaduais. A gente está falando do Flamengo. O clube tem um orçamento gigantesco para muito mais. Qual é a lógica por trás de segurar o bolso agora? A lógica é puramente de transição, uma visão estratégica. Esses jogadores de estadual que chegarem agora não vêm para ser as grandes estrelas do manto sagrado. Vêm para compor elenco. Isso, vem para compor elenco e oferecer a intensidade física que os medalhões que já estão lá talvez não consigam entregar de imediato nessa maratona de jogos. Entendi, é o fôlego extra? Exato. A diretoria está guardando o poder de fogo financeiro de verdade para a janela do meio do ano, para a janela internacional. Ah, então o bote principal no meio do ano. Se o Jardim avaliar nos próximos meses que os pilares do elenco atual não dão conta de se adaptar ao estilo agressivo dele, aí sim o Flamengo vai para o mercado europeu e sul-americano fazer contratações pesadas e impactantes. Faz todo sentido financeiro. Agora mudando a câmera da nossa análise. Saindo do campo e indo para os escritórios. Porque o caldeirão político do Flamengo explica muita coisa dessa urgência toda. Explica tudo, na verdade. E para a galera que às vezes confunde quem manda no quê lá dentro, existe uma barreira quase invisível, mas gigantesca, entre o ninho do urubu,
onde fica a grama, os jogadores, a bola rolando, e a Gávea, que é a sede social, onde ficam os engravatados, os políticos, o dinheiro. E o que está rolando na Gávea afeta o vestiário diretamente. Totalmente, não tem como separar uma coisa da outra. Como estão os ânimos no departamento de futebol? A temperatura lá está no ponto de ebulição, passando do limite. O José Boto, que é o atual chefe do departamento de futebol, Aquele que deveria gerir o dia a dia, né? ele mesmo, que deveria ser o elo de confiança com os atletas, olha, ele tá com a corda no pescoço, o relacionamento dele com o elenco não apenas desgastou, simplesmente desmoronou nas últimas semanas. Quebrou total. Nossas fontes lá dentro confirmam que o Bupo Grubadu já rompeu com ele. Cortaram a comunicação direta. Hoje, o Boto caminha pelo ninho do urubu e é visto com uma desconfiança absurda pelos líderes do elenco. Virou um fantasma lá dentro. E quando o gestor do dia a dia perde o vestiário, a bomba não fica com ele. Ela cai direto no colo de quem assina o cheque, que é o presidente BAP. E aí a gente descobriu um bastidor surreal dessa fritura. Conta pra nação. Sentindo a água bater no pescoço com esse isolamento total no ninho, o Boto pegou o carro e foi pra Gávea ter uma reunião a portas fechadas com o presidente BAP. Tentou se salvar. Tentou. E a ousadia da cartada do cara. No meio da reunião, que já estava super tensa, o Boto tentou puxar o mérito da demissão do Felipe Luiz pra si mesmo. Mentira. Ele tentou faturar em cima da demissão. Tentou. Foi uma tentativa desesperada de mostrar serviço político para o presidente. Como quem diz, olha, fui eu que tive a visão de tirar o cara antes que o barco afundasse. Mas isso é dar um tiro no próprio pé, porque o BAP é muito sagaz. Exatamente. Mostra um erro de leitura de cenário colossal por parte do Boto. O BAP é um executivo extremamente frio, super analítico. Ele ouviu a tentativa do Boto de capitalizar em cima da situação, mas foi taxativo. Cortou as asinhas dele na hora. O presidente garantiu ao Boto que, neste exato momento, não tem um substituto imediato para a cadeira e que ele continua no cargo. Porém, Sempre tem um porém. o recado final foi gélido. O BAP deixou claro que já tem nomes engatilhados na manga, caso a gestão do Boto não apresente uma melhora imediata nos resultados e no ambiente do CT. E é aí que entra uma das informações mais pesadas desse nosso plantão, nação. A gente não só sabe que existem nomes engatilhados, como tivemos acesso ao alvo número 1 dessa lista do BAP. E olha, não é um nome qualquer, não. É um peso pesado. O nome de Edu Gaspar já foi aprovado pelo BAP. Para quem não lembra, o Edu tem uma bagagem imensa na seleção brasileira, montou aquele super time do Arsenal recentemente e agora está de saída do Nottingham Forest lá na Inglaterra. Isso representa uma mudança de patamar gigantesca na estrutura. A ideia do BAP não é simplesmente trocar o Boto por outro diretor comum, trocar 6 por meia dúzia. O que ele quer fazer então? O plano estrutural que rolou na Gávea é dividir o departamento de futebol em 2 frentes distintas. Uma pessoa focaria exclusivamente no dia a dia, no cheiro da grama, em gerir os egos ali no vestiário do ninho. O para-raios do elenco. Isso. Já o Edu Gaspar, do outro lado, entraria com uma visão macro, corporativa. Ele assumiria a chefia de negociações, o planejamento estratégico e aquelas movimentações pesadas de milhões no mercado da bola internacional. É um perfil de executivo europeu que o Flamengo realmente carece hoje. E o mais importante, galera, as coisas não estão apenas no campo das ideias. Não mesmo, já tem coisa concreta rolando. Contatos iniciais reais já aconteceram. O clube já sondou oficialmente o interesse do Edu Gaspar em retornar ao Brasil. E as conversas já entraram até naquela fase de sondagem de valores salariais. O circo está se fechando rápido ao redor do José Boto. Fechando muito rápido. E enquanto o nome do Edu ganha força para essa parte corporativa, a necessidade de ter alguém lá no ninho para apaziguar o vestiário gerou outro movimento forte nos bastidores. Que é aquele boato que parou a internet rubro-negra. O famoso boato sobre o retorno do Fábio Luciano. A nação inteira passou os últimos dias debatendo no Twitter se o eterno capitão voltaria para assumir esse papel de gestão de grupo. Então vamos colocar os pingos nos is sobre o Fábio Luciano agora. A ideia original da diretoria, no papel, era muito inteligente. Eles queriam que o Fábio Luciano fosse uma espécie de novo Juan.
Exatamente. Para quem lembra bem da gestão passada, o Juan não era o homem que negociava salários ou voava para a Europa para comprar jogador. Ele era o elo. A ponte perfeita. A ponte que traduzia as ordens da diretoria engravatada para a linguagem do boleiro no vestiário e levava as dores dos jogadores lá para cima. Hoje, o presidente BAP não tem esse canal direto de confiança. O Boto já foi isolado, então o Fábio Luciano seria o perfil perfeito. Mas a realidade bateu na porta, né? Bateu. O perfil era ideal, o diagnóstico do problema feito pela diretoria estava corretíssimo, mas a execução esbarrou na vontade pessoal do ex-jogador. A apuração fria mostra o quê? Mostra que nenhum contato oficial, nenhuma proposta financeira chegou a ser colocada na mesa para o Fábio Luciano. Nem chegaram a oferecer o cargo de fato. Não. E por quê? Porque o staff dele, os empresários, deixaram claro de antemão que ele não tem interesse nesse momento. Ele preferiu a estabilidade da televisão. Pois é, ele acabou de renovar o contrato dele como comentarista na ESPN. A vida de diretor de futebol ou gerente exige uma rotina maluca, viagens constantes, ficar confinado em concentrações e viver naquela panela de pressão diária que é o ninho do urubu em crise. Ele preferiu fugir disso tudo. E não dá pra julgar, o cara não quer carregar essa bomba agora. Totalmente compreensível. Agora, mudando a câmera da nossa análise de novo, apontando lá pro Salão Nobre da Gávea. A gente precisa dissecar o que foi aquela reunião do Conselho Deliberativo. Porque toda essa movimentação de técnico, de bastidor, de demissão, precisava ser justificada politicamente pelo presidente BAP na frente dos conselheiros. E o discurso dele, olha, ecoou forte demais. Foi um discurso com um tom de enfrentamento e de justificação técnica sem margem para choro. Porque os conselheiros estavam cobrando, né? Estavam. O ponto central da cobrança deles era a forma como a demissão do Filipe Luís foi conduzida. Alguns opositores consideraram a atitude abrupta ou até desrespeitosa com a história do ídolo rubro-negro. Mas o BAP não recuou 1 milímetro lá no púlpito. Nem 1 milímetro. Ele justificou a demissão afirmando categoricamente para os conselheiros que era preferível corrigir a rota hoje do que se arrepender amanhã. E a parte mais interessante que a gente pegou na ata da reunião foi como ele construiu o argumento. Não foi um negócio embasado apenas em o time jogou mal domingo e a gente perdeu. Não foi no calor da emoção. E revelou lá que o departamento de futebol instituiu uma política de avaliação de desempenho rigorosa feita 2 vezes por semana. E cruzando esses relatórios de causa e efeito, ficou escancarado para a diretoria que os objetivos esportivos e principalmente financeiros do ano do Flamengo estavam sob risco iminente se a comissão técnica continuasse a mesma. Foi uma decisão 100% pautada em métricas, em números e análises puras. Eles tiraram todo o peso passional da idolatria que o Filipe Luís tem com a torcida. E precisava ter pulso firme, porque a oposição bateu pesado na moralidade da coisa. E como bateu? Ele precisou ser muito duro para blindar a diretoria. Quando alguns opositores começaram a ventilar no microfone que a maneira como a demissão aconteceu foi uma vergonha para a instituição Flamengo, o BAP soltou uma resposta que certamente vai virar manchete nos jornais amanhã. Qual foi a frase exata? E cravou. Vergonha para mim é roubar, mentir, enganar e julgar sem conhecer meus fatos. Forte, um recado político fortíssimo. Muito forte. Ele essencialmente esfregou na cara da oposição: nós temos os dados fechados que vocês não têm, tomamos a atitude técnica certa e não há desonra nenhuma em ser frio e profissional no futebol. E olha, a torcida pode concordar ou discordar da atitude dele, mas o fato é que o discurso colou lá dentro da Gávea. Colou perfeitamente. Pelo que a gente cruzou nas atas, a postura do BAP foi ovacionada por boa parte dos presentes no final. Saiu aplaudido. O apoio político interno para essas medidas drásticas, incluindo a chegada do Jardim e essa fritura do Boto, está muito consolidado agora. E para fechar com chave de ouro essa reunião do Conselho, que foi longa, teve aprovação de dinheiro novo entrando nos cofres do Mengão. O que interessa muito para quem está pensando naquela tal janela de transferências milionária no meio do ano. Notícia excelente para a saúde financeira do clube e, claro, para pavimentar o trabalho que o novo técnico vai pedir em julho. O Conselho bateu o martelo e o contrato de patrocínio com a Ademicon foi oficialmente aprovado. Dinheiro bom na mesa. Quais são os números? São bem interessantes.
É um aporte de 42 milhões de reais diluídos em um contrato de 3 anos de duração. Ou seja, 42 dividido por 3, 14 milhões de reais garantidos por temporada injetados direto no fluxo de caixa do futebol. Isso, e a marca não perdeu tempo, viu? Já estreia no Manto Sagrado agora, neste domingo. Na final do Carioca, vai ficar onde na camisa? Vai ficar posicionada na barra frontal inferior da camisa. Cara, 14 milhões a mais limpos por ano dá uma margem muito boa para a diretoria negociar luvas e salários se eles precisarem trazer aquele peso pesado, aquele cara incontestável no meio da temporada. Que o Edu Gaspar, de repente, indique. Dá um alívio imenso na folha. Mas vem cá, tinha uma outra votação programada sobre a GAC Motor Brasil, que iria estampar o calção. Confere isso? Confere. A expectativa do clube era que os 2 patrocínios fossem aprovados na mesma noite para fazer aquele pacote de boas notícias. E o que pegou? Esbarrou na velha burocracia. O departamento jurídico do Flamengo simplesmente não conseguiu finalizar a redação final do contrato e todas aquelas minutas a tempo de apresentar o documento formal para apreciação dos conselheiros. Ah, detalhe técnico, então. Só detalhe técnico, o tema foi retirado da pauta para não gerar confusão jurídica e adiado. Mas a leitura lá dentro é super otimista, deve ser aprovado sem nenhum percalço nas próximas semanas, é só trâmite legal. Maravilha, então, amarrando todas essas informações pesadas que trouxemos hoje no plantão, o Flamengo está passando por um verdadeiro choque elétrico, de cima a baixo. É a tempestade perfeita que a gente chama, né? Dinheiro novo em caixa aprovado. Diretoria blindada politicamente com um discurso forte do presidente. Um gestor de futebol totalmente isolado, correndo risco sério de ser engolido pela chegada do Edu Gaspar, e um técnico europeu implementando um choque de ordem, concentração e intensidade tática que o elenco não via faz anos. E tudo isso, olha o detalhe, tudo isso às vésperas de uma sequência de jogos que é simplesmente aterrorizante. É a nossa maratona da morte. Explica pra galera o que o Flamengo tem pela frente nos próximos 14 dias. Vai testar o limite físico e mental de cada funcionário lá no Ninho do Urubu. Começa já agora, neste domingo, dia 8, com a grande final do Carioca contra o Fluminense. Pedreira. 3 dias depois, só 3 dias, já tem que virar a chave correndo, porque pega o Cruzeiro no Maracanã na quarta, dia 11, pelo Brasileirão. E não para por aí. Passa um fim de semana, dia 14, tem um clássico pesadíssimo contra o Botafogo, fora de casa, lá no gramado sintético do Newton Santos. Que destrói a musculatura, exige ainda mais do corpo. Exato. Aí no dia 19, volta pro Maracanã para encarar o Remo e dia 22 fecha esse ciclo insano com um clássico de dimensões nacionais contra o Corinthians. É jogo a cada 3 dias sem respiro. O que agrava muito essa maratona toda é a tabela atual, né? Nós precisamos lembrar todo mundo que está assistindo que a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro hoje não permite fazer laboratório. Nem pensar. O time estacionou na 11ª colocação. A margem de erro virou pó, não existe mais. O Leonardo Jardim não vai ter o que os técnicos chamam de gordura para queimar. Ele não tem tempo livre para implementar aquele sistema de 290 passes com calma em treinamentos táticos longos. Ele precisa que o time assimile a agressividade tática enquanto entra em campo e vence os jogos, a cada 3 dias, na marra. O avião vai ter que ser consertado em pleno voo e no meio de uma turbulência absurda. Bem isso. E é baseando-nos nessa dura realidade que a gente quer deixar o pensamento final para a nação debater loucamente aqui embaixo nos comentários. Pensa com a gente, será que esse elenco atual, que foi pacientemente moldado durante os últimos 2 anos para valorizar a posse, cadenciar o jogo, tocar a bola 500 vezes por partida, vai suportar a exigência física e pulmonar brutal do Leonardo Jardim logo de cara? Eles vão aguentar correr o dobro sem a bola nessa maratona da morte? Ou vai estourar todo mundo no DM? Exatamente. Ou será inevitável que, chegando ali na janela de julho, no meio do ano, o presidente BAP e, quem sabe, o Edu Gaspar precisem assinar uma verdadeira barca de dispensas histórica para poder trazer os jogadores físicos que o treinador português realmente precisa para o esquema dele fluir. Essa é a grande questão. E olha, é o tipo de resposta que treino nenhum vai dar. Só a bola rolando solta em jogos de alta tensão
vai revelar de verdade quem tem pulmão, perna e cabeça para sobreviver a esse novo Flamengo agressivo. A chapa vai esquentar muito ainda, pode apostar. Nós vamos continuar de plantão absoluto, acompanhando cada milímetro lá das portarias do CT e da Gávea. Mais uma vez, pedimos pra galera que ficou com a gente até agora. Se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda demais a nossa entrega e joga o link desse vídeo lá nos grupos do WhatsApp. O engajamento da torcida é o motor do nosso trabalho jornalístico aqui. Saudações rubro-negras a todos e fiquem de olho que a gente volta a qualquer hora. Mantenham as notificações ativadas, o sininho ligado, porque a qualquer instante a gente pode invadir a tela com mais uma quebra de sigilo direto dos bastidores. Fui!